Olá pessoal, voltando agora, dívida pública e gestão patrimonial. Definições básicas. Dívida pública consolidada e fundada é o montante total das obrigações financeiras do ente da federação, que foram assumidas em virtude de lei, contrato, convênio, tratado ou da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Dívida pública mobiliária é aquela representada por títulos emitidos pela União, inclusive Banco Central do Brasil, dos estados e também dos municípios. Operações de crédito é o compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bem, recebimento antecipado de valores provenientes da venda, a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assim assemelhadas, tá, pessoal? Inclusive como o uso de derivativos financeiros. A concessão de garantia é o compromisso de adimplência da obrigação financeira ou contratual assumida por um ente da federação ou uma entidade a ele vinculada. Tudo isso aqui são só definições, tá, gente? Eu estou lendo, mas aí depois vocês dão uma relida, porque é conceito. Refinanciamento da dívida mobiliária é a emissão de títulos para o pagamento do principal acrescido da atualização monetária. Agora aqui nós vamos estudar quais são os limites da dívida pública e das operações de crédito. Bom, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela prevê a instituição de limites de endividamento e de condições para a contratação de operações de crédito. Conforme está lá no artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi concedido ao presidente da República em um prazo de 90 dias para submeter ao Senado Federal a proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada, tanto da União como dos estados e municípios, em cumprimento ao que dispõe lá o artigo 52, inciso 6 da Constituição Federal. Então, o que é importante destacar aqui? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela não é ela que dita, não é ela que determina qual o limite de endividamento. Ela somente dispõe que o presidente da República tem 90 dias para submeter ao Senado a sua proposta. Quem vai definir o prazo máximo para que os agentes atingem os limites, essas definições todas cabem ao Senado Federal. Por enquanto está há 15 anos, pode ser que mude hoje, amanhã, então quem determina isso é o Senado Federal. Os limites globais para a dívida consolidada dos 3 níveis de governo serão verificados a partir de percentual da receita corrente líquida, representando o nível máximo admitido para cada um deles, sendo a verificação do seu atendimento realizada no final de cada período. O ente estatal que incorreu no desrespeito aos limites da dívida pública, ele vai ficar neste período de recondução, ou seja, de ajuste da casa, proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, exceto para casos de refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária, bem como ele também vai ficar proibido de receber transferências voluntárias, tá bom, pessoal? Operações de crédito. O artigo 167, inciso 3 da Constituição, dispõe que é vedada a realização de operações de crédito que excedam as despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa,
aprovados pelo Legislativo por maioria absoluta. O intuito de inibir esse financiamento por meio de operações de crédito, ou seja, ela tem o intuito de quê? De inibir o financiamento por meio de operações de crédito de despesas correntes. Quais são as operações de crédito vedadas, proibidas? A LRF, ela impede as operações de crédito entre entes da federação sob qualquer forma, tá bom, pessoal? Incluindo refinanciamento ou postergação de dívida já contraída. Ou seja, eu não posso criar operações de crédito entre União e Estado, ou entre Estado e município, ou seja, é impedido essa operação de crédito. O município emprestar dinheiro do Estado, o Estado emprestar dinheiro da União. A LRF impede essas operações de crédito sob qualquer forma, incluindo esse refinanciamento. Proíbe-se também uma operação de crédito entre uma instituição financeira estatal, ou seja, por exemplo, um banco estatal, e o seu respectivo controlador, que é o seu beneficiário. É como se eu estivesse tomando um dinheiro de um lugar que é meu, de uma instituição que eu mesmo financio, certo? Por exemplo, caso destacar uma proibição de operação de crédito entre bancos estaduais e o seu respectivo governo. Aí, regionalizando isso, a vedação de uma operação de crédito entre o Estado de Sergipe e o Banese, certo? O Banco do Estado de Sergipe. Vamos estudar agora a antecipação de receita orçamentária. A receita orçamentária, essa antecipação, ela só pode ser realizada a partir do 10º dia do início do exercício, devendo ser saldadas com os respectivos juros e encargos até 10 de dezembro de cada ano. Não poderá ser realizada essas operações se as operações anteriores da mesma natureza não estiverem totalmente quitadas. Ou seja, gente, eu não posso realizar uma operação de crédito, um empréstimo, se eu não tiver pago o outro. Isso também é básico. Nem ser essa desempenhada no último ano do mandato do chefe do Poder Executivo. O Banco Central, ele é o órgão responsável para acompanhar e controlar o saldo de crédito aberto. Garantia e contragarantia. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles podem conceder garantias em operações de crédito, ficando adstrito aos limites e condições dessas operações de crédito. Para se conceder uma garantia, é exigido uma contragarantia, sendo em valor igual ou superior à garantia a ser oferida. E é a plena adimplência para com o ente garantidor. E a exceção que nós temos nisso é a liberação da contragarantia de órgãos e entidades do próprio órgão estatal. É importante destacar que toda dívida de ente público honrada por conta da garantia prestada implica na suspensão de novos créditos, até que completa a liquidação da dívida em questão. Tá legal, pessoal? Outra coisa é que nenhuma despesa poderá ser contraída nos últimos 2 quadrimestres do mandato do titular sem ter a adequada e satisfatória disponibilidade daqueles recursos no mesmo exercício financeiro, ou no caso em que a verba seria paga no exercício seguinte sem que recursos existam em caixa. Entenderam? Gestão patrimonial. Disponibilidade de caixa. Disponibilidade de caixa, ela refere aos recursos dos entes federativos, o que eu tenho disposto no meu caixa.
Quanto aos depósitos do recurso público, onde que eu guardo o recurso público? Deve-se observar a norma lá do artigo 164, parágrafo 3º da Constituição Federal, que relata que as disponibilidades de caixa da União, pessoal, elas devem ser depositadas no Banco Central do Brasil. Ou seja, todo o dinheiro da União tem que ser depositado lá no BC, lá no Banco Central. Enquanto que dos demais entes da federação, estados, Distrito Federal, municípios, devem ser em instituições financeiras oficiais, ressalvados alguns casos previstos lá na legislação. Para os regimes de previdência social, tanto o regime geral quanto dos servidores, esses recursos devem ser depositados em contas específicas distintas das demais contas do ente federativo, ou seja, devem ser depositados em uma conta separada, tá bom? Essas regras elas não se aplicam aos títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos a empresas controladas pelo respectivo ente da federação. Também são excluídos os empréstimos de qualquer natureza aos segurados e ao poder público, inclusive as suas empresas controladas. Preservação do patrimônio público. O administrador estatal ele não pode dispor do patrimônio público como se dele fosse. Então, esse patrimônio ele tem fins sociais, ele tem uma destinação social. De forma que, então ele tem que arrecadar conforme, ele tem que gerir, ele tem que cuidar desse patrimônio público com destino a atender a finalidade pública, necessidade pública, não podendo utilizar como fosse dele, como se fosse do bolso dele. Então, também ocorre que com a receita de capital oriunda da alienação de bens, quer dizer, eu também utilizo isso quando decorre da receita de capital, que é aquela oriunda das alienações de bens e direitos que integram o patrimônio público. Mesmo essas também têm o fim, a necessidade de atender uma finalidade pública, um interesse público. A lei orçamentária e a de créditos, e os créditos adicionais, eles só poderão incluir novos projetos na lei orçamentária anual se estiver concluído e devidamente atendidos aqueles projetos que estavam em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Então, eu não posso incluir um novo projeto que vá ocasionar uma nova despesa se eu não tiver aqueles projetos de andamento concluídos. Vamos agora aqui para um tema muito importante que vem dando uma atenção maior, um crescimento maior, até por causa dos diversos escândalos que acontecem hoje em dia de desvios de recurso, de má administração do dinheiro público. O tema de transparência, fiscalização e controle vem crescendo. E a Lei de Responsabilidade Fiscal tocou nesse assunto, teve uma atenção muito grande nesse assunto. E a transparência, ela pode ser observada em dois aspectos. Transparência em um caráter geral, que é aquela voltada para instrumentos de transparência na gestão fiscal. E também nós temos a transparência vista de um caráter específico, que é aquele voltado para as contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo. Quais são os instrumentos de transparência hoje que a Lei de Responsabilidade Fiscal demonstra? Bom, nós temos os planos, os orçamentos e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, nós temos aqui PPA, temos também a LOA e temos a LDO, certo? Temos também como um instrumento de transparência
as prestações de contas e o respectivo parecer prévio dessas prestações de contas. Temos também o relatório resumido da execução orçamentária e a sua versão simplificada. E temos o relatório de gestão fiscal e também a sua versão simplificada. Bom, quanto à prestação de contas. A prestação de contas, ela vem evidenciar o desempenho da arrecadação de acordo com o planejamento que deve apontar as medidas a serem tomadas na esfera de fiscalização das receitas e o combate à sonegação fiscal, as ações de recuperação de crédito e as estratégias para o aumento das receitas. A questão do controle, hoje em dia, ela é bastante enaltecida, tanto pela Constituição Federal quanto pela LRF. O controle hoje, ele é muito se dá muita ênfase, até porque nós temos tanto controle político, controle da parte do judiciário, de um Ministério Público, de polícias e até o próprio controle social, feito pela própria sociedade. Como diz, ele é bastante enaltecido pela LRF e ele pode ser exercido tanto por quem ordena a despesa, ou seja, o próprio gestor público, quanto também por terceiros ou outras entidades estatais e a própria sociedade. Dentro das entidades estatais, como já dito, tem Ministério Público, uma Polícia Federal, o próprio Poder Judiciário quando é acionado e nós constituindo aqui a sociedade. Então, ao passo que você se depara uma ilegalidade, uma contratação ilegal de uma pessoa que não fez um concurso público, por exemplo, e está exercendo uma atividade que deveria ser de uma pessoa que estudou para um concurso, você pode estar denunciando para um Ministério Público e fazendo o seu papel como sociedade. A fiscalização, entre outros aspectos, ela cumpre a averiguar o cumprimento das metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela também observa as condições e limites para a efetivação daquelas operações de créditos que nós já vimos e a inscrição de despesas em restos a pagar. E ela também respeita os limites dos gastos públicos. Por isso é dado muita importância ao controle, porque eu levo em consideração se as despesas geradas pelo Estado estão dentro daquela previsão lá da LOA, lá da LDO e até dentro também das diretrizes ali do plano plurianual. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, cada governante ele terá que publicar a cada 4 meses, olha aqui pessoal, o relatório de gestão fiscal, que vai informar em linguagem simples e objetiva, ou seja, para dar um acesso maior à sociedade, as contas da União, Estados, Distrito Federal e municípios, também do Ministério Público, dos poderes legislativo, judiciário e todas as esferas de governo. Controle pelos membros da sociedade e a transparência fiscal. Gente, é muito importante, cada vez mais nós, como cidadãos brasileiros, exercitarmos nosso papel de controle na sociedade. Hoje em dia não basta só eleger um político, eleger um vereador, um deputado, um prefeito, um governador ou um presidente. Cabe também a nós fiscalizar se o dinheiro que nós pagamos por meio de impostos está sendo bem empregado. E caso não, ir aos órgãos de controle denunciar. E aí a LRF ela instituiu um órgão de controle para acompanhar e avaliar essa gestão fiscal, que é o conhecido Conselho de Gestão Fiscal. Ele acaba exercendo um papel de cidadania em forma de participação da sociedade nas decisões do processo administrativo. Para que essa participação ela ocorra efetivamente e seja posta em prática para alcançar o que se espera, é importante que todos os partícipes, ou seja, esses integrantes do Conselho de Gestão Fiscal, estejam informados a ponto de permitir uma contribuição e uma apreciação, de modo que as suas opiniões
acabem influenciando o procedimento na tomada de decisões do gestor público. E aí nós temos o princípio da transparência. O que é o princípio da transparência? Ela é um dos pilares da democracia atualmente. Ou seja, o governo ele tem que ser transparente, ele tem que demonstrar os seus gastos, os seus atos. Tem que ficar muito bem claro para a sociedade isso. E ela reflete a necessidade da publicização das contas públicas. A transparência fiscal ela acaba se revelando como um mecanismo, como nós já tocamos, democrático, ou seja, da nossa democracia. E ela busca o fortalecimento da cidadania, servindo como um pressuposto daquele controle social, de forma a dar valor e tornar mais eficiente o nosso sistema de contas públicas. E aí vem a discussão, e as sanções para a pessoa, para o gestor público que desrespeita as prerrogativas, as normas, as regras postas pela Lei de Responsabilidade Fiscal? Sim, há. E aí nós temos dois tipos de sanções. As conhecidas sanções institucionais, que são aquelas previstas na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que é, por exemplo, quem desrespeitar os limites para a dívida, depois de vencido aquele prazo de retorno ao limite máximo, enquanto perdurar o excesso. O órgão ele não vai receber os recursos da União ou do Estado por meio daquelas transferências voluntárias. Está lá no parágrafo único do artigo 11 da LRF. Ou seja, quem vai sofrer essas sanções é a instituição. Daí vem o nome sanções institucionais, porque quem sofre essa sanção é a instituição. Mas espera aí, Leonardo, então só a instituição que sofre pena, sofre sanção? Não, o gestor público também sofre. E aí vem as conhecidas sanções pessoais, que são aquelas previstas em lei ordinária, que trata, por exemplo, de crimes de responsabilidade fiscal, que segundo a lei de crimes, os governantes eles poderão ser responsabilizados pessoalmente e punidos, por exemplo, uma perda de cargo, uma proibição de exercer o emprego público, o pagamento de multas e até a prisão, conforme está previsto lá no Código Penal, que é o Decreto-Lei também 201/67, e as leis 1079 de 50 e a 8.429, que é a de improbidade administrativa, e as demais normas de legislação pertinentes ao assunto. Bom, e essas penalidades, elas alcançam todos os responsáveis dos três poderes, tá bom, pessoal? E nas suas três esferas de governo, municipal, estadual e federal. E aí, para finalizar, quanto à denúncia, meus amigos, todo cidadão é parte legítima. Então, se você se vê frente a uma irregularidade, a um gasto de dinheiro público errado, desnecessário, você é parte legítima para denunciar. Você pode entrar lá no site do Ministério Público e fazer a sua denúncia, que essa denúncia vai ser direcionada a um promotor público que vai lá fiscalizar e vai ver se você está certo e vai investigar para colher todas aquelas provas. Então é muito importante a participação de você, cidadão. Hoje em dia a participação social ela tem uma grande importância para a nossa sociedade evoluir. Por isso, não fique escondido, quieto. Haja, mostre que você tem conhecimento e que você também luta para que a nossa sociedade cresça e avance. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado. Fica aqui meu agradecimento e até o nosso próximo encontro. Tá bom? Até mais!